cadê os ingredientes? Os ingredientes estão na tela. Ah, Marcelo, eu não consigo anotar, eu não sei dar print screen. Não tem problema, a live vai ficar salva. E você vai poder anotar, depois vai ver com calma, não tem problema. Você vai ver aqui no Flipchart comigo um monte de vezes. Eu nunca gostei de angústia, eu nunca gostei de ansiedade. Inclusive, eu falo sobre isso, o Dr. Samuel fala sobre isso. Uma das coisas para a gente chegar aos 150, para a nossa tribo chegar aos 150, é o controle da ansiedade. Né? Então, controle de níveis de estresse, falando exatamente como o Dr. Samuel fala. Então, eu não quero isso, você tem toda a calma do mundo. Olha só, eu vou antes da gente fazer qualquer coisa, essa aula tem 2 etapas. Você vai ver a parte mão na massa, pode tirar os ingredientes. Está me atrapalhando aqui, eu estou me sentindo espremido aqui. Antes da gente começar os ingredientes, antes da gente começar a trabalhar os ingredientes, o porquê e as suas substituições, que deve ter coisa aí que você nunca viu na vida, e está tudo bem. Você vai começar a entender agora e por que ele está aí. Eu quero que a gente veja o pão, eu veja a aula do pão, para depois eu ir para uma parte onde eu vou falar de substituição e aí a gente volta para cá. Então vamos lá. Coloca aí, por favor, o material da aula do pão francês. Então vamos lá. Os ingredientes você já anotou, ou se não anotou, depois você pega. Agora, para tudo, tranca a porta, desliga a televisão. Se você consegue botar o YouTube na televisão, coloca e presta atenção, porque isso aqui é conteúdo de aula paga e está de graça para você nesse momento. Então, para tudo e presta atenção aqui em mim. Vamos lá. Primeira coisa, fermento natural. E tem galera que ainda tem dúvida sobre fermento natural. Não tem problema, a gente não vai falar disso hoje. A gente tem uma aula 4 para falar, para voltar e falar mais a fundo de fermento natural. O importante é que você está criando o seu. Então, eu tenho fermento, só um segundinho, Daniel, por favor. O fermento natural que você está vendo ali, ele já foi alimentado, ele cresceu e ele está no pico. Eu te expliquei isso. Fermento natural a gente usa quando ele cresce. Alimentei o fermento natural, cresceu, parou. É esse ponto que você está vendo aí. Bora lá. Aí tem as farinhas, do nosso mix de farinhas. Marcelo, é a mesma quantidade daquele mix de farinhas? É óbvio que não. Eu te avisei que não é. O mix de farinhas não é para a gente fazer pães mais elaborados. O mix de farinha só dá para fazer um pão. Aí você está vendo a farinha de linhaça dourada. Eu não gosto de linhaça marrom, mas é uma questão de gosto. O psyllium, a batata doce, que já está espremidinha, foi cozida sem casca e sem sal. Óleo, eu estou usando óleo de algodão. Nesses 3 potinhos aí, que parece que é tudo igual, é sal, adoçante, que pode ser açúcar, e goma xantana. Eu já expliquei o que é goma xantana, e se for necessário eu volto. Agora, para só um segundinho, por favor. Agora, lembra, você pode fazer essa receita com ovos se você não tem problema com ovos. Inclusive, tem gente... Hoje uma aluna me mandou uma mensagem falando assim, Marcelo, eu preciso comer ovos. Então, você pode, no lugar da linhaça e da batata doce, você pode colocar 2 ovos. Então, Marcelo, eu vou fazer com ovos. Tira a batata doce e tira a linhaça. Quem está ligado em mim aqui, está prestando atenção no que o chefe está falando, já se ligou que eu estou usando a batata doce e a linhaça para substituir os ovos. Mas não é só isso. Mas essa é a parte da receita que você precisa mexer por enquanto. Vamos lá, vamos voltar. Então tem no pote, nesse potinho aí, tem a linhaça dourada e agora eu estou colocando o psyllium. E eu vou fazer uma mucilagem. Quem já viu aquele negócio de criança que chama geleca, sabe? É parecido com isso. Eu estou fazendo uma mistura que vai servir para segurar a umidade do meu pão e ajudar a questão do glúten, que não existe. Agora eu estou fazendo uma outra coisa importante. Meus alunos estão carecas de saber isso.
Eu estou diluindo a goma xantana na gordura. A goma xantana, o nome diz goma, é uma cola. Olha a mucilagem como fica. Então essa goma xantana, no mix de farinhas, ela vai misturada. Na hora do pão, dá ruim se você colocar misturado. A não ser que você queira bater tudo na batedeira e fazer um pão com cara de bolo. Aí tudo bem. Mas se você quiser fazer um pão com cara de pão, você tem que fazer seguindo o processo que eu estou te ensinando aqui. Então vamos lá. Fiz a mucilagem. Reparou que com uns 10 minutos ela virou aquela gelequinha? Agora eu vou para o bol da batedeira. Não precisa de batedeira. Aqui eu estou fazendo com a batedeira só para fazer mais rápido, para dar mais tempo de eu te mostrar. Mas pode fazer na mão tranquilamente. Depois eu vou mostrar. Separa o vídeo da Luana aí, que eu vou mostrar a Luana fazendo esse pão aí. Para o pessoal ver a Luana fazer. A Luana, que tem 7 anos, fazendo pão na mão. Isso serve para as pessoas que falam, não tem batedeira, mas essa chique aí que você usa não tem. E aí a Luana vai e faz na mão. Então você também pode fazer na mão. Então, olha, entraram as farinhas, entrou a mucilagem, que é o psyllium com a farinha de linhaça. Ah, uma coisa importante que eu não falei. Eu hidratei o psyllium com a linhaça, com a água que já estava pesada. Vou falar até mais uma coisa para você. Aula de gastronomia. A gente tem 12 ingredientes nessa receita. Ih, 12, Marcelo! Tá de brincation with me? Não é possível. 12 ingredientes? Vai fazer o que? Uma bomba atômica? Não é. Daqui a pouco você vai entender isso. Mas o mais importante é os ingredientes foram todos pesados antes de eu começar a fazer o pão. O nome disso é mise en place, que vem do francês, que é colocar as coisas em ordem. Por quê? Você já imaginou no tamanho do seu prejuízo se você resolver fazer esse pão e na hora você se dá conta, faltou o psyllium. E aí, o pão fica lá esperando, o teu fermento já passou do ponto, e aí? Ou você vai fazer sem o psyllium e rezar para dar tudo certo? Então, separa tudo, deixa tudo pesadinho. Às vezes você olha no armário e você vê que tem, mas não tem a quantidade que você precisa. Então deixa tudo separadinho. Todo separadinho, esse processo te ajuda pra caramba. Até porque eu estou cansado de ver gente que às vezes esquece de botar um ingrediente. Está seguindo uma receita, e aí o pão ficou ruim. Aí quando foi ver, eu esqueci da farinha de arroz. Acontece, pode acontecer. Quando você deixa tudo separadinho, o pote vai estar ali olhando para você olhando para o pote olhando para você, você não vai esquecer de nada, né? Então, o que é importante? Eu hidratei psyllium e a farinha de linhaça usando a água que já estava pesada, tá bom? Não peguei mais água. Isso significa que quando você for fazer na sua casa a água vai dar exatamente os 350 gramas que tem na receita? Não. Pode ser que você precise de mais. E daqui a pouco a gente vai chegar nesse ponto, mas você já aprendeu lá na aula 1. Lembra, está tudo conectado, é uma escadinha de conhecimento. A minha tribo fala, pão muito hidratado vira pão fofinho. Então, você tem que ter isso na cabeça. Então, vamos lá, pode ser que você precise botar mais água. Então, vamos lá, vai entrar o fermento. Aqui não tem mistério. Olha, eu vou ter... Fez a mucilagem, diluiu alguma xantana na gordura, para ela não empelotar. Vai botar tudo na batedeira. O que vai ficar para o final? Vai ficar para o final o sal e vai ficar para o final a goma xantana. Por quê, chefe? Por que essa sequência? O que eu tenho que fazer antes, você entendeu, né? Eu tenho que fazer antes porque vão acontecer reações que vão modificar. Você viu, a mucilagem virou uma esponjinha, o fermento cresceu. A goma xantana deixou de ser uma colinha para virar uma coisa diluída em óleo. Isso tem que acontecer antes. Agora vem uma mistura. No final vai entrar o sal. O sal não entra junto com o fermento. Por quê? Porque o sal e o fermento não se bicam. Eles não se gostam. O fermento gosta de um ambiente muito calminho e o sal vai lá e mata o fermento. Então a gente não coloca esses caras juntos. E uma outra coisa, a gordura que está junto com a goma xantana, quando eu coloco a gordura, a gente está fazendo um pão maravilhoso. O melhor pão do universo você está fazendo hoje. Só que se você coloca a gordura agora, essas reações que estão ocorrendo entre farinha, entre psyllium é uma excelente fonte de fibra,
você vai meter uma gordura, o que você faz? Você impermeabiliza as coisas. E essas reações, que são tão boas para a nossa saúde, principalmente para o nosso intestino, vão deixar de acontecer. Então, sempre deixa a gordura para o final, para deixar a massa reagindo e se desenvolvendo o máximo possível. Bora lá. Água na massa. Se for de batedeira, batedor raquete. Já entrou o sal? E agora vai entrar, eu estou dando mais uma metidinha, porque a goma xantana ela decanta, né? Ela vai para o fundo. Então estou só misturando. Agora presta atenção na massa como ela está e como ela vai ficar agora. Porque a goma xantana é isso, é um emulsificante, é um estabilizante. Ela vai dar volume na massa, ela vai fazer com que a massa endureça. Por isso que eu sempre não coloco a água toda de uma vez, porque eu sempre tenho que testar o ponto da massa antes. E olha aqui, ó. Para aí, Daniel, por favor. Coisa super importante da aula de hoje. O ponto da massa. Massa dura faz pão duro. Eu preciso apertar a massa com os meus dedos e sentir. Ela tem que estar grudando. Ela não pode estar muito líquida, a ponto de parecer como uma massa de bolo, que eu vou apertar e vou encostar os dedos. O que você tem que exercitar é, eu vou apertar a massa como se você estivesse apertando esse pedacinho que você tem aqui da sua mão, ó, bem molinho, ó. Essa parte bem fininha que você tem da sua mão aqui, ó. Você vai apertar. Os seus dedos, eles precisam se encostar, mas se encostar lentamente assim, ó. Tampar minha cara que ele dá o foco no lugar certo, ó. Eu não posso conseguir fazer isso. E eu não posso apertar a massa muito rápido. E eu não posso apertar e não conseguir que os dedos encostem um no outro. Ele tem que encostar, mas ele vem encostando devagarzinho. Pá! Esse é o ponto da massa. Massa tem que estar mole e grudenta, não muito dura, não muito mole. Ah, Marcelo, como é que eu consigo isso? Na cara e na coragem. Tentando, e o grande macete é não colocar a água toda de uma vez. Vai botando devagarzinho, até você ajustar esse ponto. Por quê? Porque você viu que tem 12 ingredientes. Esses ingredientes reagem diferente na sua casa, dependendo da marca, dependendo da temperatura, dependendo de como está a água do seu fermento. Lembra, a gente não mediu a água do fermento. Então pode ser que o seu fermento esteja mais líquido que o meu. Tá? Então bora lá, vamos seguir. Não, isso responde, não precisa parar não, Daniel. Isso responde à pergunta de, eu posso fazer a massa na panificadora? Pode. Mas você vai conseguir fazer isso aí na panificadora? Você vai conseguir aprender isso aí na panificadora? Não, né? Ó, terminou a massa está no ponto, vou enfarinhar a minha bancada. Eu estou usando luvas estilo Ana Maria Braga. Uma coisa importante, mulheres têm a mão mais quente que os homens, né? Por isso que tem o sushi man, né? A maioria dos homens que faz comida japonesa, a mão da mulher é mais quente. E a mão mais quente faz com que a massa grude mais. Então, outro dia, tem pouco tempo que eu me dei conta disso, as meninas, na Cozinha Crunch a produção é toda de meninas. E as meninas usam luva. E eu nunca tinha me dado conta. Por que todas usam luva? Porque é muito mais fácil. E eu estou aprendendo, todos os dias eu estou aprendendo. Então, a luva é um grande aliado para a massa não grudar na sua mão. Por quê? Porque você viu que a massa gruda. Então, vamos lá. Estou pesando porções de 100 gramas. Cada pãozinho vai ter 100 gramas. Sempre o mínimo, isso é farinha de arroz, e é sempre o mínimo possível para não grudar. Se você enfarinhar a sua cozinha, o pão vai ficar pesado. É sempre o mínimo de farinha necessário, o mínimo de farinha possível. Agora eu vou pegar a massa,
Jogar de uma mãozinha para outra, fazer uma bolinha e vou dar o formato do pão francês. Ah, Marcelo, eu já vi pessoas modelando pão francês de outra forma, mas isso está num nível mais avançado. Então, o bom é inimigo do ótimo. Faz assim que vai ficar bonito, gostoso, e depois, com o tempo, você vai aprender a abrir a massa e enrolar ela. Por enquanto, seria uma dificuldade que não iria agregar para quem está começando. Então, vamos lá. Fiz a bolinha, eu vou começar com a mão, muito levemente. A massa sem glúten ela é muito delicada. Então, com muita suavidade, eu vou fazer esses movimentos para frente e para trás, até deixar a massa assim, parecida com o pão francês. Ó, olha como eu mexo com delicadeza. Eu que sou um ogro, no meu bolo de casamento eu tinha o Shrek em cima do bolo, e mesmo assim eu faço o pão com delicadeza. Eu não sei por que tinha o Shrek, agora eu fiquei pensando nisso. Não combina nada comigo, ele é verde. Ó, olha a outra forma de fazer, que é enrolando a massa por ela mesma, em cima dela mesma. Mas isso só para quem já fez pelo menos uma vez no modo mais simples. Tá? Ó, essa quantidade de massa rendeu 1, 2, 3, 5, 9, é isso? Contei certo? Ok. Rendeu 9 pãezinhos. Você vê como a massa... Aí me dá... Aí eu fico assim, cara, agora eu vou te falar uma coisa. Agora eu preciso te falar uma coisa. Deixa eu terminar aqui, afinal, que eu quero desabafar um negócio com você. Não, vai. Porque eu vou ser mal criado, então deixa para ser mal criado, que aí eu vou acalmando aqui. Ó, eu estou usando... Ah, Marcelo, não tem essa forma na minha casa. Que forma é essa? Essa é forma de padeiro. Essa forma é uma forma furadinha que ajuda você a economizar energia. Vende no... Pode falar Mercado Livre aqui? Não sei. Vende no Mercado Livre. É baratinho. E o fato dela ser perfurada só serve para economizar seu gás ou sua energia elétrica. Então, assim, não precisa da forma. Mas já que eu tenho, e eu não gosto de queimar dinheiro, então eu vou usar a forma. Tá? Ah, eu vou fazer sempre, Marcelo, já amei, quero fazer. Vai lá no Mercado Livre, lá naquele site da China lá, e manda trazer para você. É baratinha a forma. Chama forma canelada. Inclusive aqui tem uma outra, né? Não está aqui não. Não precisa pegar não. Que foi a que eu usei hoje, quem quiser ver vai ver nos stories depois no Instagram. Então, ó, massa aí. Forma não precisou ser untada, os pães estão com uma camadinha de farinha de arroz leve, e agora eu vou achatar os pãezinhos um pouquinho. Pá, pá, pá. Por que, Marcelo, você vai achatar? Porque o pão francês ele vai crescer. Se a gente fizer tudo certo, ele vai para o forno crescer ainda, dentro do forno. Então, se eu não fizer isso, ele vai ficar todo desproporcional. Então, eu vou deixar ele levemente afundado em cima, baixado, vai baixar um pouquinho. Ele vai ficar mais oval se você olhar ali de lado. Aí o pão vai descansar, coberto. Para aí, Daniel, rapidinho. Quanto tempo o pão vai descansar coberto? E agora vem a pergunta número 2, pergunta dos milhões. Olha só, o pão vai descansar coberto pelo tempo que Deus quiser. Aí lascou. Eu já não estava gostando do chefe, agora ele me confundiu. Já vem com aquele negócio de fermento com água que não sabe o ponto. Agora não sabe o ponto de... Não é isso. Eu quero que... Lembra, aula 1, você tem que dominar hidratação, fermentação e temperatura. Dominar. Então, olha só. A hidratação você já dominou. Você viu o pontinho da massa. Agora você tem que dominar a fermentação. Eu espero muito, do fundo do meu coração, que você esteja notando o que eu estou falando. O pão, ele tem que fermentar antes ou durante a cocção. Eu posso até, os alunos da tribo que estão num nível mais avançado, eles já fazem fermentação a frio. Ou seja, eles fazem a massa, colocam na geladeira, ela cresce bem devagarzinho. Lembra que eu te falei que o frio para a massa, para o fermento é ruim, para a massa é bom, para a sua saúde é bom, e por isso que você nunca pode fazer pão com água quente. Os meus alunos colocam pão na geladeira, e ele cresce na geladeira muito devagarzinho, às vezes de um dia para o outro. Então, o pão tem que crescer.
Agora, quanto tempo esse pão vai crescer? Lembra do pico do fermento, que você anotou o pico? Ah, eu anotei aqui na minha casa, deu 6 horas, chefe. Então, seu pão vai crescer em aproximadamente 6 horas. Ah, chefe, beleza. Mas aí como é que faz? Eu vi na aula do esquenta, quem não viu não tem problema, que eu tenho que tomar conta da casca do pão. Só que aquele era um pão de forma. E o pão de forma, ele cresce até a casca ficar irregular, cheia de buraquinho. O pão francês é diferente. O pão francês, eu preciso que ele cresça no forno. O pão de forma cresce antes de entrar no forno. O pão francês tem que crescer no forno, caso contrário ele não vai abrir. Ele vai entrar e vai sair do mesmo jeito. Então, se você exagerar na fermentação antes dele entrar no forno, tudo bem, vai ficar gostoso, vai ficar saudável, mas ele não vai ficar tão bonitão, que pode não ser um problema para você. Mas a forma correta para o pão francês, por isso que eu falo que essa aula aqui é uma aula paga, porque tem muita informação. O pão francês, ele tem que ser diferente. Eu vou olhar para ele, eu terminei de modelar, botei ele na forma. Ele começou a crescer, começou a aumentar de tamanho. Eu vou fazer os cortes com a faquinha e vou colocar no forno para assar. Forno pré-aquecido, a gente falou na aula 2. Pão gosta de fogo alto, então teu forno já vai estar a 190 graus. E a gente ainda vai assar esse pão com vapor, mas eu vou falar disso mais na frente. Então vamos lá, vamos ver como é que corta. Ó, essa faquinha aí todo mundo tem em casa, né? E você vai molhar a faca e vai passar, mas só a pontinha dela, meio centímetro no pão, porque senão o pão vai abrir muito. O pão sem glúten, ele abre muito. Então você tem que passar bem pouquinho, afunda bem pouquinho. É quase como uma linhazinha que você vai fazer no pão. Sempre molhando a faca para ela não grudar na massa, porque a massa está com muita água, né? A gente já combinou de hidratar muito. Esse corte é feito quando a massa já começou a fermentar. Nesse momento, o forno está ligado, quente a 190 graus e a massa vai entrar. Só que quando a massa entrar no forno, já vai ter, olha aí, a gente já vai ter fervido uma água e vai botar essa água fervendo lá junto com o pão. E eu já vou te explicar por quê. Botei a água lá fervendo e eu preciso desse vapor para o pão francês. Se fosse pão de forma, não precisava. Mas é pão cascudo, com casquinha crocante, aí precisa. Então aí está assando no forno com vapor. Com 15 minutos, você vai tirar o vapor. Com todo o cuidado do mundo, você vai abrir o forno e tirar, vai cessar esse vapor. Ó, o pão, por quê? Se eu não tiro esse vapor, o pão não vai dourar nunca. Esse vapor, o que esse vapor está fazendo? Deixa eu acabar aqui que eu vou te explicar. Vou pegar meus pães aqui. Olha, se eu te falar o orgulho que eu tenho de produzir esses pães em casa, eu acho que eu até me emociono de falar sobre isso. Isso para mim é pão francês muito, muito melhor do que o da padaria. Não só pela questão saudável. Aquele miolinho fofinho, que parece um algodãozinho, aquilo é uma aberração. Aquilo não existe em lugar nenhum do mundo. Aquilo não é pão. Miolo de pão é pão alveolado, casquinha crocante. Isso é pão. Pão tem que ter cara de pão, gosto de pão e miolo de pão. Que não é miolo de bolo, você vai ver aí. Isso não é, são coisas diferentes.
Eu estou mordendo aqui, mas é por uma boa causa. Miolo crocante, casquinha crocante, miolo macio, pão alveolado. Isso é o pão francês como todo pão deveria ser. Olha essas bolhas, olha esses alvéolos. Isso é sinal de qualidade. Isso aqui é um pão que, se você fosse vender, você ia vender cada pão desse aí por uns R$4. Quero falar duas coisas com você. Olha aqui. Se você consigo botar na... Isso é miolo de pão. Enquanto eu estava falando com você, eu estava mordendo o pão. Eu estava fazendo esse esforço de morder o pão. Não precisa não, está dando para ver bem aqui. Pão tem que ter miolo alveolado, tem que ter casquinha crocante, senão não é pão. Mas sabe o que eu queria desabafar com você durante essa aula? É porque um monte de gente fala assim, chefe, pão sem glúten não tem gosto de pão, pão sem glúten é ruim, pão sem glúten é caro. Me desculpa, mas é caro uma ova. Soma os ingredientes dessa receita. Os ingredientes dessa receita vão dar 6, 7, no máximo R$8. Se estiver comprando num lugar muito caro, os ingredientes para fazer essa receita. Aí você divide pela produção. Quantos pães deram? 9? Foram 9? Deu menos de R$1 o pão. O pão francês da padaria no Rio de Janeiro custa mais do que isso. Então você me falar que pão sem glúten é caro, que você não cuida da sua saúde porque você não tem dinheiro, talvez, não sei, eu não estou aqui para te julgar, mas faz um raciocínio, faz uma reflexão. Será que esse é um argumento justo para você não cuidar da sua saúde porque é caro? Não é? Olha, aqui na minha frente ainda tem uma focaccia ainda, hein? Está totalmente, né, destruída aqui. Não sei o que aconteceu durante o dia, que ela era o dobro desse tamanho aqui. Alveolada. Bom, olha só. Eu falei que eu ia mostrar o vídeo da Luana. Eu vou botar esse pão no lugar aqui para tirar a tentação. Mostra o vídeo da Luana enquanto eu coloco o pão no lugar. Para que fique bem gostosa essa massa, por último, depois de misturar todo o salzinho junto com a massa, seja muito delicado com um tipo de massa, algum tipo de fermentos. Massa de pão. Por que tem que ser delicado? Tem que ser delicado porque pode derramar alguma coisa no chão e estragar tudo. E a massa, então, tem um problema, porque ela pode crescer demais, ficar pequena demais. Pode acontecer uma coisa dessas. Então, tem que ser com carinho e amor, que nem uma pessoa. Você trata a massa com carinho e amor? Sim. Agora olha para mim aqui na câmera da verdade aqui. Fala comigo, mas de verdade. Primeira coisa. A minha filha é linda, né? Segunda coisa. Valeu a pena? Tá valendo a pena